Só tu és santo. Só tu és santo. Você pode declarar isso? Oh, só tu és santo, Senhor. Receba a adoração dessa igreja. Receba a adoração desse povo que se reúne aqui nessa noite para te adorar, para te exaltar, para declarar as tuas maravilhas. Oh, meu Deus, de uma forma tão maravilhosa, o Senhor nos separou, tirou de onde nós estávamos e nos reuniu nesse lugar para declarar que só tu és santo, só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Você que entrou aqui talvez desanimado, sem esperança, você que entrou aqui sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa, eu profetizo na sua vida nessa hora que você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui fortalecido na sua fé, você vai sair daqui crendo nas promessas que Deus tem para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade caia por terra agora no nome de Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso você é livre para fluir no querer e na vontade do Senhor para a sua vida. Oh, diga no seu coração, diga nos seus lábios: eu sou livre, eu sou livre, aleluia, eu sou livre. Jesus te liberta nessa noite, o Senhor te liberta, te transforma nessa hora. Que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, e tudo aquilo que for roubar a tua atenção dessa palavra nessa noite caia por terra. Que os teus sentidos estejam aguçados para ouvir a palavra do Senhor, que o teu coração esteja ardendo, oh aleluia, pela presença do Senhor, que a tua mente esteja preparada para receber o que a palavra do Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro vida e vida com abundância. Você recebe isso aí? Diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Então aplauda em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero ministrar uma palavra que eu separei aqui, e o tema dela é: seja cheio do Espírito Santo. Eu queria convidar você, antes de você abrir, a olhar para alguém do seu lado e diga isso para essa pessoa: seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Você falou aí, irmão? Falou com fé? Essa pessoa que ouviu aí, recebeu? Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Para a gente falar disso, irmão, eu não posso falar seja cheio do Espírito Santo sem antes entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Não é verdade? Então, para isso, eu vou separar alguns textos aqui, a gente vai ler muitas passagens aqui. Prepara para ler a Bíblia pra caramba hoje. Se você que não leu durante a semana, hoje você vai ler. E se você tiver dificuldade, a gente vai colocar aqui um texto, você pode ler junto com a gente, amém? O primeiro texto que eu quero ler aqui, para a gente trazer essa mensagem dessa noite, é o texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Coisa maravilhosa. Eu quero falar do Espírito Santo falando primeiro da vida de Jesus. Amém? Amém ou amém? Amém! Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, eu não consigo falar do Espírito Santo sem falar da pessoa de Jesus. Como nós acabamos de ler esse texto aqui, nós vemos que Jesus, ele veio habitar entre nós, né? Ele esteve, ele encarnou aqui na terra, né? E a Bíblia fala que cheio de graça e de verdade, né? Como diz o versículo 14. Só que nesse texto que nós acabamos de ler também, nós encontramos algo muito importante
importante que diz o seguinte: que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para o povo dele, ele veio para aquele povo que foi escolhido por Deus, só que esse povo rejeitou a presença dele, rejeitou os ensinamentos dele. Mas a palavra de Deus está falando que já que esse povo rejeitou a salvação, rejeitou a palavra, rejeitou a presença, a Bíblia está dizendo no versículo 12 aqui, que a todos, e ele não está incluindo o povo judeu, ele não está incluindo o povo de Israel, ele está incluindo todos, não importa qual raça, quantidade de dinheiro, não importa nada. O que importa é que aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. Amém, aleluia. Eu não sei de verdade em qual condição todos se encontram aqui, ou caminhando ainda, ou ainda patinando, ou se alguns já receberam e já creram para se tornarem filhos de Deus. E isso é muito importante, porque Cristo habitou entre nós, no nosso meio, com uma finalidade, com um propósito. E é esse propósito que nós precisamos entender aqui nessa noite, amém? E que propósito é esse? Ele veio aqui para que através da sua vida, da sua maneira de viver, da sua forma de se comportar, do propósito que Deus entregou para ele, essa vida de Deus, ela fosse encarnada no Filho. Ele veio para que através da vida dele, nós, ou toda a humanidade, pudesse olhar para alguém e dissesse assim: ó, a humanidade não está perdida, o ser humano não está perdido, porque veio um que habitou entre os homens, mas não pecou, não falhou, não errou. E ele mostra na prática que mesmo sendo um homem carnal como nós, na carne, ele pôde resistir às paixões do mundo. Então ele mostra para mim e para você o quê? Que nós também temos essa capacidade de resistir ao mal. Amém? Amém. Você pode, e se você pode, você deve. Amém? Então quando tudo aquilo que é oferecido para você, tudo aquilo que se apresenta à sua vida, que parece ser bom, mas não é de Deus, você tem poder para vencer. Amém. Porque Cristo venceu. Glória. E nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, esse texto, ele deixa claro para mim e para você que Cristo é o verbo da vida. É Ele que dá sentido. É Ele que nos move. Porque nele nos movemos e vivemos. Amém? É esse o Cristo, o qual esse João que fala aqui, ele diz: eu não sou digno de, abaixando-me, nem desatar as correias dos seus pés, a sua sandália. Eu não sou aquele que havia de vir, mas o que eu estou falando é antes de mim e já é depois. Olha que loucura. Olha o que João está falando. Eu estou falando de alguém que é antes de mim. Eu estou anunciando um que vai vir depois de mim, mas ele é bem antes, porque ele está desde o princípio. E a Bíblia fala aqui no versículo 3, se você puder ler aí, eu gosto até que destaque isso aqui. A Bíblia fala o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. Olha a importância que João está falando aqui a respeito da vida de Jesus. Jesus não veio depois que o mundo foi feito, muito pelo contrário, antes de todas as coisas, Ele já era. Em Efésios nos diz isso, a palavra em Efésios, né? Fundados nele, nós fomos escolhidos por Ele, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Sabe logo isso, irmão? Ele te escolheu antes que o mundo existisse. Ele já falou assim: ó, eu estou preparando o mundo, eu estou preparando as coisas para você, porque você já é escolhido. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Só que aí no capítulo 3 de João, no capítulo 3,
Jesus ele vai nos ensinar algo tremendo. Eu não vou nem ler, eu vou falar rápido aqui, porque ele tem um diálogo com um príncipe da sinagoga, um cara entendido, um cara que era professor da sinagoga. Agora imagina você que está aqui. A gente já conhece Jesus, sim ou não? Tem alguém que ainda não conhece Jesus aqui? Então é um culto de crentes em Jesus. Aleluia, né? Todos nós queremos em Jesus. Aí você fala assim: eu tenho tanto tempo de igreja, já frequento a igreja, tem determinado tempo, eu tenho cargo na igreja, já fui isso, já fui aquilo, eu sou, não importa. Aí Jesus vem falar para mim e fala para você: é necessário que nascer de novo. Aleluia. O que ele está dizendo? Não despreze o teu começo, mas não se prenda a ele. Aleluia, Jesus. Ô glória. Pegou? Amém, Deus. Não despreze tudo que você passou, mas não fique preso nisso, porque a palavra de Deus se renova na nossa vida. Deus nos chamou porque Ele tem coisa nova todo dia. Todo dia é um novo dia. Ele nunca repetiu. Nenhum dia da sua vida foi igual. Nenhum. Todos os dias foram diferentes. Tudo aconteceu diferente, tem acontecido diferente. Isso prova que nós temos um Deus que renova a nossa fé, renova a nossa esperança e nos dá um novo horizonte. Aleluia. Não é verdade? Ele nos mostra que é possível viver coisas novas todo dia. Por isso que se você ficar preso ou presa no teu passado, em tudo que você viveu, em tudo que você passou, se você for humilhado, fazer o quê? Para que você venha aqui para se preparar para o grande dia, o dia das bodas do Cordeiro, onde a noiva vai se encontrar com o noivo e haverá um grande casamento. Aleluia, glória a Deus. E aí Jesus morreu, ressuscitou, e a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, Ele ainda fez muitos milagres que, se fossem escritos no livro, nem o mundo inteiro ia caber a quantidade de livros. Está lá no capítulo de João, lá no finalzinho da Bíblia. Mas Jesus, Ele foi levado ao céu, corpo mesmo, físico, e os seus discípulos contemplaram a ascensão dele, ele subindo. E enquanto ele subia, ele soprou sobre os seus discípulos, e ele falou assim: recebei o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E Jesus vai subindo, e eles olhando para Jesus, subindo naquelas nuvens, e do nada um anjo fala aqui do lado: ei, por que vocês estão olhando para aquele que está subindo? Porque da mesma maneira que ele está subindo e está nas nuvens, todo olho verá ele voltando com poder e glória. E quando eles olham mais, Jesus não está mais. O que eles fizeram? Eles se prenderam, eles se esconderam, eles tinham medo, porque eles tinham alguém que amparava eles ali. Agora já não tem mais ninguém que amparava. Jesus não está mais entre nós. Jesus não está mais no nosso meio. Entende isso, irmão? Jesus não está mais. E eles ficam desesperados, até que chega um dia. Chega um dia que está todo mundo reunido numa casa, num lugar. E eles começaram a ver línguas repartidas entre eles. E eles começaram a falar novas línguas. E todo mundo estava entendendo o que estava sendo falado. E veio um vento veemente, soprou naquela casa, e todo mundo foi cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, eles não tiveram mais medo de morte, eles não tiveram mais medo de nada, nem de perseguição, nada. Eles estavam prontos para o que der e vier. Porque quando você faz a obra de Deus, na tua força, no teu braço, você fica com medo. Mas quando você tem o Espírito Santo, nada mais te aborrece, nada mais causa medo, porque você tem autoridade, você tem poder, você tem unção, você tem tudo que o homem precisa para viver, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Você recebe isso aí, irmão? Olha que palavra que eu menciono ali, irmão. Olha só. O Espírito Santo trouxe dignidade para o povo. Pastor, como assim dignidade?
escondendo, fugindo, passando até dificuldades. Mas quando eles recebem o Espírito Santo, quando eles começam a crer que Jesus é o Salvador, sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo morava um do lado do outro. Todo mundo queria viver junto, todo mundo queria andar junto. E aí eles falavam assim, ó, o que é meu não é mais meu, é nosso. A minha casa não é mais minha, é nossa. O dinheiro que eu tenho não é só meu, é nosso. Porque nós entendemos que somos um só em Cristo. E a comunidade começou a crescer. A comunidade de Deus começou a expandir. Porque eles viviam em conformidade com a palavra de Deus. Eles vendiam suas propriedades, repartiam entre os irmãos. Não havia ninguém que passasse necessidade, porque um estendia a mão para o outro. Isso está lá no livro de Atos, você pode ler. Pedro, que estava se escondendo no cenáculo com medo dos judeus, ele vai para uma multidão de gente e começa a pregar veementemente. Ele começa a dizer que Jesus é o Cristo, o Salvador. E mais de 3.000 almas se convertem ali. Que obra é essa? E a obra do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para vocês, vocês precisam receber o Espírito Santo. Pastor, eu já recebi. Então, deixa fluir na sua vida, irmão. Deixa fluir na sua vida, meu irmão. Porque o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é ousadia. O Espírito Santo não é viver uma vida de covardia, pensando só em si mesmo. Esse povo aqui entendeu e recebeu a palavra de Deus. Quer ver? Existem algumas passagens aqui, Atos 4, versículo 8. Bota para mim aqui. Eles começaram a ter dignidade para viver. A comunhão com Deus, o Pai, fortaleceu a fé e edificou a igreja como o corpo de Cristo. Aqui, ó. Então Pedro, o que aconteceu com Pedro? Cheio do Espírito Santo. Lindíssimo. Eu não quero saber do resto, eu só quero saber do cheio do Espírito Santo. Versículo 31. Diz aqui a palavra, aleluia. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram o quê? Está entendendo? O Espírito Santo faz tremer o lugar. Mas não faz tremer por causa do pastor, faz tremer porque existe uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Olha o texto que diz aqui. E era o coração e a alma. Meu irmão, o coração e a alma eram um. Quando a gente fala de coração, fala de quê? De algo profundo, de relacionamentos profundos. Quando se fala de alma, fala de desejo, de vontade. Então esse relacionamento profundo estava alinhado com a alma, com os desejos e a vontade de todo mundo. Todo mundo era um só. Por isso ele diz aqui, era um, o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos não, só isso mesmo, glória a Deus. Atos 6, versículo 8. Olha só, é muita palavra. Vai deixar a Bíblia aí e acompanha aqui. Atos 6, versículo 8 diz: Estevão, hein? E de quê, irmão? Bota para fora aí, crente. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era isso. Ter o Espírito Santo é isso, irmão. Não é uma vida escondida, não é uma vida igual a Nicodemos, um cristão que ia buscar Jesus na calada da noite, para que ninguém soubesse. Não! Quem tem o Espírito Santo, se Nicodemos recebesse o Espírito Santo, ele ia sacudir a terra. Aleluia! Tem mais aí? É só isso mesmo, né? Não, é só isso aí mesmo. Tomara que a bateria que resista. Quer ver? Mais uma aqui, irmão. Atos 11, versículo 20. Atos 11, versículo 20 diz
assim, ó. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram os gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Meu Deus! E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com um propósito de coração. Viu? Não é permanecer na igreja, é permanecer com um propósito de coração. Você não basta vir no culto, irmão, você tem que ter um propósito. Pegou isso aí? Diga para o seu irmão, não basta vir no culto, tem que ter um propósito. Porque era homem de bem e cheio do e de fé, irmão. E muita gente se uniu ao Senhor. Quando você tem Espírito Santo, quando você tem fé, as pessoas vão se unir a você. Porque quem tem fome vai aonde tem comida, quem tem sede bebe na fonte. Você é essa pessoa. Você recebe isso aqui, irmão? Recebe em nome de Jesus. As pessoas vão até você para beber da fonte. Porque você tem uma fonte que jorra no seu interior. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Atos 13, versículo 9. Está vendo que a palavra está progredindo aqui. Eu comecei de João, estou em Atos 13, versículo 9. Fala: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito, meu Deus, e fixando os olhos nele, disse: sabe o que ele fez? Quando eu falo aqui na igreja, as pessoas falam que eu sou pastor meio doido. Mas eu sou mesmo. Mas porque Paulo era pior que eu. Esse homem aqui estava falando um monte de coisa. Enquanto Paulo pregava, ele vinha com palavras contrárias. Aí o que o Paulo fez? Olha como é que ele falou desse cara. Ó, filho do diabo. Veio e falou assim: meu querido, não faça assim. Ele não falou assim. Ele identificou o espírito que estava naquela pessoa e já mandou logo: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, tu vai ficar cego sem ver o sol por algum tempo. Meu Deus, cadê os crentes desse tempo, gente? Cheio do Espírito Santo. Alguém vem trazer uma fofoca para você e fala: fofoqueiro, filho do diabo, vai falar para outro, para mim não quero saber da vida dos outros. Seu filho de quem? Vamos fazer um palavrão gospel aqui. Versículo 52 desse mesmo capítulo aí, 52. Olha que palavra. E os discípulos estavam cheios de alegria e do irmão, acredita nessa palavra em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Irmão, olha que palavra poderosa Jesus está dando para a gente nessa noite. Eu quero destacar aqui as características hoje de quem tem o Espírito Santo. Porque de repente você vai falar assim: eu tenho. Será que tem mesmo? Número 1, são 10, tá? Botei 10, podia botar mais. Mas que 10 é o suficiente, né? Amém, irmão? Quem é de Deus que tem o Espírito Santo, diga amém forte aí, irmão. Parece uma igreja de gente dormindo, vai dormir em casa, acorda aí. Cheio do Espírito Santo. De fé e de poder. Cadê? Vamos lá, número 1. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que nasceu de novo. Não tem como ser cheio sem nascer de novo. Tem que nascer de novo. Número 2. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma vida com Deus. Irmão, você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se consagrado ao Senhor? Na igreja não tem consagração? Irmão, vigia. Se consagra ao Senhor na sua casa. Quando você vem para a igreja, você já vem consagrado. Esse negócio não vou lá na consagração da igreja. Está tendo consagração. Entra no teu quarto, se consagra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma vida com Deus. Você não está orando, não está buscando a palavra, só dá desculpa. Como o Espírito
Espírito Santo vai te levantar nessa geração, nesse tempo de agora. Como que você vai ter força para combater os ardis do inimigo, as artimanhas maliciosas do Satanás, se você não se fortalece na palavra, se você não come a palavra, como diz lá em Apocalipse 10, toma esse livro, come! Na sua boca será doce como mel, mas no seu ventre será amargo. Por isso que a palavra ela vai moendo a gente por dentro, assim, deixa. Não gosta da forma do pastor falar. Não é da minha forma, você não gosta da palavra que está, ó, entrando como uma espada de 2 gumes no seu interior. Número 3, irmão, não perca a conta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe a sua identidade. É ou não é? Quem é você, irmão? Quem é você, irmão? Quem é cheio do Espírito sabe quem você é. Você sabe quem você é. E você não negocia isso com Satanás. Você é o que você é na igreja, na rua, na comunidade. Seja quem você é, independente de quem estiver do seu lado, irmão. Porque você tem uma identidade. Não é que você tem um carro que você vai mudar quem você é. Seja você. Deus te chamou para ser do jeito que você é. Mas seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. 4, hein? Quem tem o Espírito Santo tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? De dia aí ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo número 1. Amém? Quem tem o Espírito tem prazer na palavra do Senhor. 5. Quem tem o Espírito Santo não é influenciado, influencia. Pega essa aí. Quantos crentes são influenciados pelas coisas do mundo? Chega a dar nojo. É uma vergonha. Eles querem fazer as coisas do mundo. Eles têm prazer nas coisas do mundo. Meu Deus do céu. Se você tem o Espírito Santo, é você que tem que influenciar as pessoas. É você que vai influenciar o sistema. Amém? Pegou isso aí, irmão? Quem tem o Espírito Santo está sempre disponível na obra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Pode contar comigo. Vai ter um encontro. Estou junto. Vamos virar a noite falando. Vamos. Você está disponível na obra do Senhor. Porque você sabe que essa disponibilidade não tem a ver com você, mas tem a ver com quem te chamou para fazer. Amém? Já pensou você falar não para Deus? Meu Deus, hein? Meu filho, estou te chamando, hein? Vem fazer a obra. É agora não. Não é o tempo. O tempo é agora. É aqui e agora. Quem tem o Espírito Santo não deixa o externo abalar o seu interno. Nada de fora te abala, porque o teu interior tem uma armadura santa. O teu coração é blindado. Meu Deus, nada externo pode te abalar, nada, porque você tem o Espírito. E quem tem o Espírito, meu Deus do céu, eu vou falar, eu já ia falar o próximo passo, mas calma. Não deixe o externo abalar o seu interno. Número 8. Quem tem o Espírito Santo fala de Deus e de suas maravilhas. Você fica maravilhado, você não para de falar de Deus. Você parece um fanático, um doido, um varrido, porque você tem o Espírito Santo. E não existe assunto melhor do que falar de Deus. Não tem outro assunto melhor. Quem vem com outra história, você fala: meu irmão, esse assunto não é importante. Vamos falar de Deus. Vamos falar das maravilhas que Ele tem feito. Vamos falar da salvação que Ele tem nos dado. Aleluia! Porque quem tem o Espírito fala de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. 9, irmão. Está chegando. Quem tem o Espírito Santo tem visão espiritual. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nada. Tudo tem um porquê. E se você tiver o Espírito, Deus vai revelar o porquê que está acontecendo, o que está acontecendo na sua vida.
essa? Quem tem o Espírito Santo? Vocês querem que eu fale com assembleano, batista, presbiteriano? A Lorena pediu você ideia. Aleluia. Então se prepara, igreja. Que quem tem o Espírito Santo tem que ter uma puxada ali, né? Senão não é assembleia. Quem tem o Espírito Santo tem o seu nome no livro da vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Quem tem o Espírito tem o seu nome no livro da vida. Recebe aí em nome de Jesus, irmão. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus.